Antes de fazermos a leitura, quero relembrar algumas coisas que foram faladas então há 3 domingos atrás, a respeito de 1 João. 1 João foi escrita aproximadamente ano 90 depois de Cristo, juntamente com o Evangelho de João. Foi escrito a primeira epístola de João. E os seus destinatários, o João chamava de filhinhos e amados. Era uma forma carinhosa de falar então para esse grupo de pessoas. Nós entendemos que essa carta não foi enviada propriamente para uma igreja, mas era uma carta circular, uma carta então que rodou várias igrejas ali na Ásia. Quando você lê essa pequena epístola de apenas 5 capítulos, um questionamento ecoa dentro dele. Tenho comunhão com Deus? Tenho comunhão com Deus? Então ele levanta 3 critérios para nós verificarmos isso. Primeiro, eu tenho uma conduta reta diante de Deus e diante da sociedade. Segundo, a minha atitude é baseada no amor. Não falo aqui de amor sentimental, mas o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor de entrega, o amor que Cristo teve para conosco. E se eu sou cristão, será que eu sigo a Jesus Cristo com a visão correta de quem é Jesus? Porque não basta eu simplesmente dizer que eu sigo a Cristo se eu nem sei exatamente quem é o Cristo que eu sigo, porque eu posso seguir um Cristo errado. Então, será que o Cristo que eu sigo, o Cristo que eu tenho aprendido dentro da doutrina cristã, é realmente o Cristo da Bíblia? É o Cristo correto? Esses são os questionamentos que João faz no decorrer da sua epístola. E também relembrando aqui o que nós vimos em 1 João, do primeiro capítulo, nós entendemos que Cristo veio como Deus homem, ou seja, Ele se encarnou, sendo Deus e sendo homem. Ele viveu entre nós, Ele conviveu com as pessoas, Ele sofreu, Ele morreu e ressuscitou. E hoje Jesus está à destra de Deus como nosso advogado, mas também Ele tem intercedido por nós salvos, para podermos andar no caminho da luz, que é o próprio Deus. E com o mesmo amor que Ele nos resgatou, Ele nos manda anunciar a sua salvação para tantos outros, perdidos em trevas, como um dia nós estivemos. Esse é o resumo, então, do primeiro capítulo de 1 João. Vamos fazer a leitura, então, agora de 1 João, do capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim, 1 João 2, 3 a 6. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. E sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Tem pessoas que se orgulham de ter amigos famosos, mesmo que de uma forma superficial. Para a gente saber se realmente essa amizade é verdadeira, a gente deve perguntar para o famoso: fulano, você conhece aquele rapaz que disse ser seu amigo? E aí a gente vai verificar se realmente é uma amizade verdadeira, uma amizade em que ele se conhece de forma íntima, se é uma amizade circunstancial, ou se ao menos o famoso lembra daquela pessoa. Porque é muito fácil eu dizer que eu sou amigo de um famoso, mas será que o famoso realmente é meu amigo? Uma pessoa conhecida, uma pessoa de poder? Da mesma forma, quando dizemos que conhecemos a Deus, a situação é bem parecida. Tem muita gente que diz, eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus, eu ando com Deus. Mas será que se tivermos a oportunidade de chegarmos com Deus e perguntarmos, Senhor, aquele ali é teu filho? Aquele ali realmente anda contigo? Aquela pessoa realmente tem uma amizade com o Senhor? O que será que Deus diria a respeito de você? É muito fácil eu falar que eu sou filho de Deus e amigo de Deus, mas o que Deus tem a falar de mim? João diz nesse texto que o próprio Deus identifica aquele que realmente o conhece. Isso nós vemos aqui no versículo 3, olha só, e sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. O contrário, no versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso
e a verdade não está nele. João, ele é muito categórico. É sim e não, não tem meio termo. Não tem meio termo. É bem provável que os destinatários da carta de 1 João, na época, estivessem diante de uma falsa doutrina, o início do que chamamos hoje de gnosticismo. É algo que começou realmente a tomar corpo ali no primeiro e segundo século, e até hoje, se você for verificar, é algo muito presente, inclusive, em certas correntes espirituais, né, que usam, então, essa questão do gnosticismo que nós vamos falar, então, agora. Os seguidores dessa heresia diziam ter um conhecimento espiritual sobre quem era Deus, algo que os simples cristãos não conheciam. Eles diziam isso: nós conhecemos Deus de uma forma que vocês cristãos não conhecem, e diziam também que Cristo não era Deus encarnado. Por quê? Porque eles diziam que, na verdade, Jesus Cristo era um ser espiritual que desceu nessa terra, tomou uma forma que não uma forma humana, carnal, mas uma forma espiritual, como um fantasma, entendo assim, e então ele veio para ajudar as pessoas a se libertarem desse corpo terreno, desse material que eles diziam então ser algo ruim. E aí nós temos então agora aqui o versículo 5 e 6, quero que você leia comigo o versículo 5 e 6, que diz o seguinte: mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Esses versículos, os 5 e 6, eles afirmam que o verdadeiro conhecimento a respeito de quem Deus é, de quem é Cristo, leva as pessoas a adotarem um estilo de vida baseado em duas coisas: obediência e imitação. A quem? A Jesus Cristo. Isso é uma evidência do cristão, viver como Deus quer. E como o próprio Cristo, quando ele desceu a essa terra, ele viveu como Deus queria. E nós temos que imitar então esse Jesus Cristo, tendo obediência e imitação a ele. Continuando a nossa leitura, no capítulo 2, versículos 7 a 11, diz o seguinte: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber por onde vai, pois as trevas lhes cegaram os olhos. Como o espelho que reflete a luz, assim é aquele que anda com Deus. O próprio Deus é a luz. Ele não simplesmente anda na luz, mas o próprio Deus é a luz. E nós, como espelho, devemos refletir essa luz. As palavras dessa pessoa que anda com Deus, as suas ações, os seus relacionamentos devem refletir Deus através da sua vida. Um dos temas centrais de João, tanto no Evangelho como nas Epístolas, a gente já falou a respeito disso, eles têm muita coisa em comum, é que o amor é o guia da família de Deus. Não é à toa que ele ficou conhecido como o apóstolo do amor, não porque ele era romântico, mas porque ele gostava de falar desse amor de Deus, que Cristo veio e exerceu aqui nessa terra, e ele diz então para nós como cristãos vivermos um amor sacrificial, um amor de doação, de nos darmos para as pessoas. Um teólogo certa vez disse: a obediência aos mandamentos de Deus é uma prova de nossa comunhão com Ele, mas a obediência também gera o amor, e o amor, por sua vez, aumenta a obediência. É um ciclo. Você tem amor, você obedece, você aumenta o amor. Da mesma forma, se eu não tiver um desses itens, como é que o outro vai se desenvolver? Se eu não amo a Deus, como vou obedecê-lo? Se eu digo que eu obedeço a Deus e não o amo, como isso então vai se desenvolver? Esses mestres do pré-gnosticismo daquela época então de João, a qual o João critica, eles se diziam pessoas superdotadas de conhecimento, até mais do que os cristãos. Então eles inclusive desprezavam os cristãos. O detalhe é que eles tinham saído do meio dos cristãos.
E a prova de que essas pessoas realmente não andavam com Deus é que eles eram pessoas arrogantes. Eles se superestimavam. E isso já era a prova de que eles não eram de Deus. Suas ações os entregavam. Apesar de dizerem ter muito conhecimento, as suas ações denunciavam então quem realmente eles eram, ou não eram, que no caso aqui de Deus, né? E aí fica uma pergunta para a gente hoje, né? Como tem sido sua ação diante dos outros? Como tem sido sua ação diante da tua família? Será que você tem sido humilde? Ou será que você tem sido uma pessoa autoritária, né? Uma pessoa então que tem tentado humilhar pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento? Como você tem sido no seu trabalho, na sua escola, com seus pais? Será que a gente tem tido atitude de cristão? Ou será que nós muitas vezes seguimos aqui o que esses falsos mestres então falavam, mas não viviam? O mandamento sobre o amor, aqui João aqui se refere no versículo 7 que nós lemos, já existia no Antigo Testamento, tanto que ele fala que era algo antigo. Era uma ordem já conhecida pelos judeus e também pelos recém-cristãos que tinham vindo então do judaísmo. Eles já conheciam sobre esse amor. Só que o que tornava esse amor novo, ou no caso aqui renovado, era vê-lo sendo praticado através de Jesus Cristo. Não havia apenas uma teoria dentro de um pergaminho, mas eles puderam ver a exata ação desse amor através da vida de Jesus Cristo. Não era apenas teoria, era prática. Principalmente quando esse Jesus, por amor, morreu pelos pecados na cruz, pelos meus e seus pecados. Esse foi o ápice desse amor de Deus. O ápice foi morrer por nós numa cruz. Um amor de sofrimento, um amor de doação. Era uma ordem, então, que eles já conheciam e, através da vida de Cristo, os cristãos começaram a exercer. A prática do amor pode ser vista, então, através dos seguidores de Cristo, e nós vamos ver aqui a passagem. Abra em Atos 2, 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Esse amor era tão claro, era tão evidente na vida dessas pessoas, que até os não convertidos, os que não eram da igreja, conseguiam observar que esses cristãos eram pessoas diferentes. Por quê? Porque eles tinham esse amor de Cristo. Olha o que está escrito em Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era um grupo que encantava as pessoas, pelo amor exercido ali, um amor acolhedor, um amor que não distinguia o pobre do rico, o amor onde eu compartilhava o que eu tenho com quem não tem, um amor em que não se baseava apenas na palavra, mas também na ação. E o questionamento que fica, será que hoje, como igreja, Constantinópolis, e será que hoje, como cristão, eu tenho vivido esse mesmo amor da igreja primitiva? Será que eu tenho exercido isso, primeiramente na minha casa, mas também junto aos outros, junto às pessoas que passam aqui na frente? Será que eu tenho vivido desse jeito? Será que Educandos hoje pode dizer, essa igreja é diferente? Porque eu vejo que nela tem algo diferente, eu vejo o amor emanar no meio dela. É um questionamento que fica para nós. Quando nós lemos o verso 9 a 11, nós percebemos que João liga o amor à luz e o ódio às trevas. De novo, aquela situação, ele usa extremos, não tem meio termo. O amor é ligado à luz e o ódio é ligado às trevas. Um teólogo chamado Gordon Show fez uma observação interessante sobre isso. Ele disse assim, na Bíblia, o ódio e o amor são qualidades morais, que não são primordialmente, ou seja, pode ter ou pode não ter sentimentos, pode ser que tenha sentimento ou não, mas que são baseados em atitudes manifestas em ações. Eu acho que eu já falei bastante aqui a respeito desse amor sacrificial, esse amor que não é emocional, mas é um amor de atitude. Mas vamos pensar agora em relação ao ódio. Eu não tinha pensado nisso antes de ler isso, em relação a ele aqui.
O ódio, ele diz que o ódio também pode não ser sentimento, o ódio pode ser atitude. E aí minha pergunta, será que quando nós somos apáticos no auxílio ao nosso irmão, será que quando nós somos insensíveis à necessidade do próximo, à necessidade da pessoa que passa aqui na frente, à necessidade do meu pai, do meu filho, da minha esposa, será que na verdade, como esse teólogo falou aqui, será que eu não estou odiando? Porque como ele fala, se o amor, mais do que um sentimento, é uma ação, quando eu não pratico esse amor, eu estou odiando. E vem logo a pergunta, quantas vezes eu não tenho odiado, por simplesmente não ter sensibilidade no auxílio ao meu próximo, e quantas vezes também eu não tenho deixado de amar, pelo simples fato da minha apatia espiritual, não ter deixado eu atuar na vida dos outros. Será que nós temos praticado o amor, ou será que nós temos praticado o ódio? Voltando novamente a João, não há meio termo, ou nós amamos, ou nós odiamos. Eu imagino que todo mundo aqui já teve falta de luz em casa, e por mais que você já conheça os ambientes da sua casa, quando dá aquele apagão de noite, fica tudo escuro, e a gente simplesmente entra em pânico, não sabe onde está o quê, tenta não andar para não bater no pé da mesa, tenta não andar para não cair na escada, tenta não andar para não pisar no cachorro, até que a pupila começa então a se dilatar, e você com aquele mínimo de luz começa a tentar enxergar alguma coisa. No versículo 11, nós vemos uma pessoa que não sabe para onde vai porque está imersa em trevas, está sem luz, não possui orientação e anda sem rumo. Vamos ler aqui o versículo 11, só para a gente poder recapitular. Diz assim, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Meus amados, quando nós nos distanciamos de Deus, mais uma vez, Deus é luz. Quando passamos a não praticar o que Ele nos ensina, nós começamos a trilhar caminhos escuros e nos basear em quê? Nossas próprias convicções. Nos tornamos um cego que apalpa por onde anda. Isso fica muito evidente hoje na nossa sociedade. Hoje nós vemos a falta de verdades absolutas porque o mundo simplesmente tem se distanciado da luz. Hoje até mesmo a questão do sexo, homem e mulher, é debatido se realmente existe apenas homem e mulher, quando é óbvio que sim, mas ainda assim as pessoas tão cegas, elas começam a não enxergar mais o óbvio. Por quê? Cada vez mais a sociedade e o ser humano têm se distanciado da luz e entrado numa escuridão profunda. Continuando a nossa leitura em 1 João 2, de 12 a 17, nós vemos o seguinte, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome de Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse trecho que nós acabamos de ler de 1 João transmite uma mensagem de confiança e cuidado. A tradição, como a gente viu no início, né, conforme João é ficando mais idoso, ele vai começando a chamar as pessoas de filhinhos, né, de queridos, algo mais íntimo, algo mais próximo. Então é difícil a gente dizer se na verdade esses pais e jovens que ele fala aqui são realmente pessoas adultas pais e jovens pessoas jovens, né, então se referindo a uma faixa etária, ou se ele está então aqui falando a respeito do nível espiritual dos irmãos e de tempo de conversão.
porque pessoas que estão há mais tempo no Evangelho são mais maduras, aqueles que estão recentemente dentro do Evangelho são então mais imaturas, são crianças, né? São criancinhas. Fica difícil da gente entender, então, realmente, se ele estava falando para faixas etárias ou então para o tempo de conversão dessas pessoas. Mas seja o que for, o que importa aqui, que eu quero destacar, é que, independente da idade, os cristãos autênticos desfrutam de perdão e de comunhão de Deus. Eles têm o conhecimento prático de quem é Jesus. Lembra lá no início que a gente falou que um verdadeiro cristão tem que saber realmente quem é Jesus, tem que saber quem ele segue. E essas pessoas possuem o vigor espiritual necessário para sustentar a vitória contra Satanás. Ele fala 2 vezes aqui: vocês venceram o maligno, vocês venceram o maligno. Mas obviamente que a gente não vence o maligno sozinho. Nós vencemos porque nós somos sustentados por Deus. E somente assim nós podemos vencer esse maligno. A partir do versículo 15, o autor ele fala sobre o mundo e a necessidade de nós evitarmos esse mundo. Só que esse mundo que João se refere não é o mundo que abrange as pessoas. Aqui eu vou destacar 3 tipos de mundo, né? O mundo quando nós falamos das pessoas, o mundo inteiro. Tem também o mundo relacionado à Terra, ao planeta, né? O nosso mundo. Mas quando João fala aqui para nós evitarmos o mundo, ele está falando do sistema pecaminoso que contraria a Deus. E esse sistema é hoje, então, controlado por Satanás. É esse mundo que João fala. Da mesma forma que a carne, muitas vezes, nós entendemos como carne algo que nós temos carne, mas também carne como um sistema do mundo, corpo corrompido. Então é preciso nós termos esse entendimento, né? De que esse mundo é o mundo corrompido, é o sistema pecaminoso que hoje impera na nossa sociedade. Nós vivemos então numa sociedade materialista, que você é o que você tem, e também numa sociedade hedonista, que seja, o que vale a pena eu sentir prazeres, eu vou então me inundar daquilo que me dá prazer, e que seja lá o que acontecer lá para frente, eu pelo menos aproveitei aqui, vivi meu dia hoje e estou bem. Essa é a sociedade do dia de hoje, materialista, consumista, experimentalista. Eu quero experimentar algo novo, todo dia é algo novo. E como cristãos nós devemos evitar sermos contaminados com uma mente mundana, não vamos nos tornar alguém à parte da sociedade, mas nós devemos evitar justamente nos contaminar com esse sistema pecaminoso, que produz prazeres apenas terrenos, passageiros e não eternos. Pelo contrário, nos afasta de Deus. Em uma alegoria, Agostinho, um grande teólogo ali dos primeiros séculos, ele disse que as coisas passageiras desse mundo são como uma correnteza, e Cristo é a árvore com galhos que passam sobre essa correnteza. Ele diz assim: estás sendo levado em rodopios pela correnteza? Agarra-te na madeira. O amor do mundo está te levando correnteza abaixo? Agarra-te em Cristo. Une teu coração à eternidade de Deus e será eterno, juntamente com Ele. Por fim, nossa última leitura aqui, em João 2, 18 a 27, 1 João 2, 18 a 27, diz o seguinte, do versículo 18 ao 27. Filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e que nega o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos faz é esta, a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista que vos querem enganar,
Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que dele vem é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou, assim como ela, a unção, vos ensinou. O texto é um pouco longo, mas vamos tentar aqui destrinchar. A gente já falou no início, o gnosticismo é um pensamento, primeiramente filosófico, que diz que a matéria é ruim, tudo que é material é ruim, tudo que é espiritual é bom. E era uma seita muito perigosa, principalmente no início dos primeiros séculos, porque ensinava então que tinha essa diferença, espiritual é bom, material é ruim. E através dessa ideia, essas pessoas ensinavam que a salvação vinha quando você rejeitava esse corpo aqui, que é mau, e obtinha então um conhecimento especial de Deus, porque o conhecimento é algo espiritual. Sendo assim, se na verdade o que me salva não é Jesus Cristo, é o conhecimento, Jesus Cristo então é colocado de lado. Jesus Cristo não é necessário para eu me salvar, dentro dessa linha aqui. E era isso que precisava ser combatido, Jesus Cristo sendo colocado de lado. As pessoas que ensinavam essas coisas, elas foram chamadas de quê? De anticristo. Nós temos a ideia muitas vezes de que o anticristo é aquela pessoa que vem no final dos tempos, então que vai combater Deus, é aquele impostado por o diabo, mas nós temos que entender que anticristo é toda pessoa que nega Cristo. Toda pessoa que nega Cristo é um anticristo. Essa palavra significa, na verdade, contra Cristo. Tudo que é contra Cristo é um anticristo. E é isso que essas pessoas eram, porque elas negavam, na verdade, a divindade de Jesus, elas negavam que Cristo veio para salvar, elas então se tornavam automaticamente pessoas anticristo. Elas eram inclusive contra a essência de Jesus, porque elas diziam que Jesus nem veio em carne, ele veio em espírito. Ele não veio como Deus carne e osso, ele não veio como um Deus encarnado. De acordo com o versículo 18 que a gente acabou de ler, o aparecimento desse tipo de gente indicaria o período da última hora. Essa última hora engloba dois tempos: a subida de Cristo Jesus e a sua segunda vinda. Nesse meio tempo aqui nós temos então essa última hora, ou seja, nós estamos vivendo a última hora, aguardando a volta de Cristo. No versículo 20 nós lemos: ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Essa unção que João fala aqui é o próprio Espírito Santo, que é dado pelo santo. O santo, na verdade, aqui é Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo que é dado por Jesus. Além de relacionar a luz com a santidade, João também relaciona com a verdade em contraposição com a mentira. Isso está relacionado ao fato de que crer somente em Deus e não aceitar Cristo é o mesmo que rejeitar a Deus, pois Cristo e Pai são um, não podem ser separados. A partir do momento que alguém diz aceitar a Deus como Pai, mas não aceita Jesus Cristo como Salvador, essa pessoa então não aceitou o Pai, porque não tem como desassociar um do outro. E por que eu digo isso? E por que é importante a gente enfatizar isso? Porque hoje é tão perigoso, nós estamos vivendo numa sociedade de ações politicamente corretas, né? Hoje tem uma palavra mais comum que é empatia, né? Então o que isso faz? Que as religiões tendam a tentar se agrupar, que fica bonito você abraçar outras religiões, que fica bonito você ver um cristão abraçando um muçulmano, que fica bonito você ver um muçulmano abraçando um judeu. Isso parece bonito à primeira vista, só que nós temos que entender que isso, levantar essa bandeira de tolerância, de paz, dizendo que o Deus deles é o mesmo meu Deus, que Alá é o meu Deus, ou que o próprio Deus de Israel, voltando aqui, sem Cristo, eu dizer que todos somos irmãos, isso está errado. Nós temos que entender que os islâmicos, eles aceitam Jesus, mas não aceitam Jesus como Salvador. Eles aceitam como o segundo maior profeta depois de Maomé. É isso que é Jesus para eles, um profeta. Da mesma forma, os budistas aceitam Jesus como uma alma iluminada, e só. E nós temos então também os hinduístas, da mesma forma.
um ser espiritual, um chakra. E aí nós temos os judeus. Os judeus não aceitam Jesus. Logo, eles não creem no mesmo Deus que nós cremos. Voltando àquela questão, se não tem Jesus, não é o mesmo Deus, pois subtraem Jesus da divindade. E meus irmãos, por mais que doa, a dura realidade é que essas pessoas não terão a vida eterna. Se continuarem seguindo essas religiões, se continuarem seguindo esses ensinamentos, essas pessoas não terão a vida eterna. Quer queiramos ou quer não, o cristianismo é uma religião exclusivista. Ela é seletiva. Se não tiver Jesus, nada mais vale. Por fim, João relembra nos versículos 26 e 27, que é pelo Espírito Santo que habita no cristão, que é através dele que nós somos levados ao entendimento correto de Deus. E não por uma pura ciência humana, por mais desenvolvida que ela seja, nem por ensinamentos que promovem de outros lugares que não são da santa palavra de Deus. Então nós devemos ter cuidado. Por mais que nós leiamos bons livros cristãos, que têm nos abençoado, inclusive nos grupos como o pastor agora acabou de falar, mas nós não devemos deixar de lado a Bíblia. Spurgeon, ele tem uma frase muito legal, descobri agora recentemente na internet, eu lembrei. Ele diz assim: visite bons livros, mas viva a Bíblia. Visite bons livros, mas viva a Bíblia. Meus queridos, se hoje nós erramos, se muitos de nós erramos, é porque nós não estudamos a Bíblia. Se nós erramos, é porque nós não praticamos o que Deus ensina, através da sua palavra, da vida de Cristo e por meio do seu Santo Espírito em nossas vidas. Não é por falta de disponibilidade, porque nós temos a palavra à mão, não é por falta de anunciação, porque nós temos pessoas, e graças a Deus por isso, inclusive na igreja, que podem nos ajudar no aprendizado da Bíblia, e também não é por falta de oportunidade. O que muitas vezes falta da nossa parte é compromisso, é vontade, de nós realmente nos aprofundarmos e abrirmos mão de tantas coisas que o mundo oferece, mas que nós sabemos que é passageira, que é algo que um dia vai perecer, diferente da vida eterna que Deus nos proporciona. Semana passada, houve um caso aí que teve grande repercussão nacional, né? O DJ Ives, ele espancou, até hoje eu não entendi se era ex-mulher ou se era a mulher dele, enfim, mas ele espancou a sua companheira. Isso foi filmado, isso foi divulgado em todos os meios de comunicação. Esse homem foi preso e depois ele deu um depoimento, se dizendo arrependido, chorando. Eu não vou julgar ele, mas eu penso que esse arrependimento não é talvez o arrependimento de ter batido naquela mulher. O arrependimento dele provavelmente foi um arrependimento de ter sido pego, de ter sido gravado. Talvez lá para frente ele possa até se arrepender, mas inicialmente um bandido, quando é preso, ele não se arrepende porque ele cometeu o delito, ele se arrepende porque foi pego. E da mesma forma que esse homem, eu entendo que dessa forma. E eu quero colocar uma coisa para a gente hoje, algo bem pessoal que eu gostaria que a gente pensasse, puxando tudo aquilo que a gente leu agora também da mensagem. Será que nós realmente temos amado de atitudes em atitudes? Será que nós realmente temos vivido para Deus com nossas ações? Ou será que muitas vezes nós somos cristãos de palavra, de domingo, cristãos que vivem um momento e durante a semana então vivemos outro? João, ele é muito claro, ele é muito certeiro, ou você é treva ou você é luz, não tem meio termo, não tem meio termo, ou você está em trevas ou você está em luz. Mas ele também dá oportunidade, ele diz, o cristão ele pode pecar, mas ele volta. Se nós estamos trilhando o caminho de Deus, e nós entrarmos em algum buraco, nós cometermos algum erro, deslize, e nós nos arrependermos, nós continuamos sendo dele. Mas a partir do momento que eu começo a viver numa vida esburacada, numa vida cheia de pedregulhos, em que eu não enxergo Deus, cada vez mais cheio de trevas, a pergunta e o questionamento é, será que realmente eu sou de Deus? Esse Ives,
esse DJ, ele chorou porque a sociedade descobriu quem ele era. Ele amou mais a opinião dos outros do que da própria esposa. Ele não estava interessado em que a esposa pensasse dele, afinal ele era espancador, ela sabia quem ele era. Ele ficou triste porque a sociedade descobriu quem ele era. Infelizmente, muitas vezes nós deixamos de amar os nossos familiares, mas nós amamos muito a opinião dos de fora. Às vezes eu quero ser cristão para os de fora, mas eu não sou cristão em casa. E nós esquecemos que Deus tem olhos em todo lugar, e Ele sabe quem nós somos. Nós somos capazes muitas vezes de chamar uma palavra, de falar uma palavra maldita para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, algo que eu nunca falaria para outra pessoa, mas eu falo para aquela pessoa que eu deveria mais amar. Eu sou capaz muitas vezes de mentir, de agredir fisicamente ou verbalmente pessoas que eu deveria amar, mas eu não teria essa mesma coragem de fazer com pessoas de fora. Será que nós não temos invertido o amor? E mais do que isso, mais do que amar as pessoas, será que nós temos amado a Deus? Porque a partir do momento que eu amo a Deus, eu começo a amar as pessoas. Será que as minhas ações realmente têm mostrado que eu sou realmente de Deus? Esse é um questionamento que fica para nós, individualmente e como igreja. João coloca, não há meio termo, ou nós estamos servindo a Deus ou não. E é uma reflexão que nós devemos fazer. Se hoje você tem vivido nas trevas, venha para a luz. Se hoje você tem vivido um cristianismo superficial, tome essa verdade, pratique a vontade de Deus, ame a palavra de Deus, viva a Deus, e eu tenho certeza que Ele irá conduzir todas as nossas ações, mesmo que difíceis, mesmo que às vezes nós venhamos a cair no buraco, porque nós vamos cair, nós somos pecadores, mas se nós realmente amarmos Deus de coração, com um amor sacrificial, com um amor de entrega, Ele irá honrar. E nós verdadeiramente poderemos ser luz no meio das trevas, poderemos ser sal no meio de uma sociedade cada vez mais insossa e que necessita muito, muito da palavra, mas também da ação de cada um de nós. Nossos filhos precisam de nosso exemplo, mais muitas vezes até do que nossas palavras, porque o exemplo, ele exprime o que realmente nós somos. Então sejamos cristãos de palavra, de fé, mas também cristãos de ação. Amém?